Ó, tem que sair depois de Buda, Alane e Bia. Tem que sair depois de Buda. Ah, tá. Depois do Buda, sair a Alane e sair a Bia, disse Vitória Silva. Pois é, gente. A Bia, né? A Bia fez, né, nos proporcionou aquele barraco todo dela com o Davi essa madrugada. Depois, gente, nossa, aquilo foi longo, tá? Aquilo foi longo. A gente tava ao vivo aqui, e aí eu tava cobrindo junto com vocês, depois eu me despedi, a treta começava de novo, aí eu voltava pro Globoplay. Quem tava aqui ontem à noite na nossa live do Sincerão, que inclusive bombamos, muito obrigado audiência, sabe do que eu tô falando, né? E, cara, assim, é muita infantilidade, é muita infantilidade. A Bia, ela... O Davi tava ali apontando, tava tentando justificar pra ela o porquê ele tava falando que ela era incoerente, não, egoísta. Essa foi a plaquinha que o Davi deu pra ela ontem no jogo da discórdia. E ela não concordava, mas ela não deixava nem ele falar, não deixava, ela não se permitia entender, mas ela entendeu. Esse que é o negócio, ela entendeu. Só que é mais fácil falar que não entendeu e ficar lutando ali mesmo sem argumentos, né, contra ali os fatos que têm acontecido. Eu não sei o que tá acontecendo com a Bia, gente, de verdade. A Bia, minha opinião sobre ela, tá? Ela tinha tudo pra ser, sabe aquele segundo lugar, ou aquela pessoa que chega no top 5, mas que se dá muito bem? Igual o Gil do Vigor. O Gil do Vigor foi top 4, acho que ele ficou em quarto lugar na temporada dele. E tô com o nariz coçando. Ele ficou em quarto lugar no BBB dele, e o cara bombou aqui fora, né? Se tornou aí um influenciador de muito sucesso, tá aí muito rico e tal. Então, eu acho que a Beatriz, ela seria isso. Talvez um segundo lugar ali, visto que o Davi vai ser o campeão, a Bia seria um segundo lugar. Sabe aquela pessoa que bombou, que se deu muito bem, e ia se dar muito bem aqui fora com o número de seguidores, principalmente porque ela tem um carisma para as publicidades, que é o que ela se propõe a fazer. Ela é camelô, então ela vende os produtos e tal, e ela faz isso. E cara, para você conversar bem com as marcas e ficar bem com as marcas, ficar simpático com as marcas, você tem que estar fazendo jabá, tem que estar fazendo propaganda, e o conteúdo dela é todo em volta disso. Então, cara, perfeito para ela ganhar dinheiro aqui fora nas redes sociais. E ela tava indo bem, né? Mesmo que não tinha aquele jogo nem nada, ela tava indo bem aqui fora com o público. Ela ia ficar no segundo lugar, ou talvez ali em terceiro lugar, mas ia se dar muito bem na fita. Só que ela entrou numa neura, agora nesses últimos dias, que ela precisa ser vista, ou precisa mostrar mais, ou ela, não sei se eu não fui vista o suficiente, não sei se eu não me mostrei o suficiente, não sei, ela entrou numa neura de que não foi suficiente tudo o que aconteceu nesse BBB, e que ela tá na contagem regressiva e ela tem que fazer alguma coisa pro Brasil amá-la. Ela precisa ser vista. Então ela entrou numa neura ridícula, passou do ponto total ali em várias vezes, de ficar fazendo sutiã com casca de laranja e sutiã com casca de banana, e cogitar fazer um desfile com sacos de lixo. Só não fez porque a Lani não entrou na brincadeira mesmo, né? Não animou, porque senão teríamos também um desfile com saco de lixo. Ela entrou numa neura de vamos fazer alguma coisa que eu preciso que o Brasil me veja de alguma forma, que ficou ridículo isso. E passou do ponto total. O efeito reverso está acontecendo. Muitas pessoas que simpatizavam com ela estão percebendo que passou do ponto total. Né, ontem, durante a treta com o Davi, foi a treta toda lá fora, depois brigaram lá dentro de novo. Teve uma hora lá que ela e o Davi começaram a gritar, né, e ela falou, eu não fui egoísta com a Lani, você não pode falar que eu fui egoísta com a Lani, porque ela falou, né, o Davi falou que ela foi egoísta com a Lani. E ela pega uma penca de banana ali, umas 5 bananas, um cacho, né, penca aquela gigante, né, como que chamam? Acho que umas 5 bananas que estavam ali grudadas, colocou na cabeça e saiu desfilando com aquelas bananas na cabeça. Aí, cara, gente, que ridículo, velho, que ridículo. Não tem nem palavra pra falar assim. Como que você define? Como que você conversa? Como que você argumenta com uma pessoa se você tá numa discussão, ela pega umas bananas, coloca na cabeça e começa a desfilar? Cara, é literalmente mesmo o meme que a galera faz aí na internet do... Como que é do... Quer chamar atenção, coloca uma melancia no pescoço. Ela só não faz isso porque não consegue, porque a banana na cabeça ela já colocou. Nos peitos também. Laranja nos peitos também. É de tudo pra chamar atenção de uma maneira que tá ficando ridículo. Tá ficando, não é nem engraçado de ver. Dá até ranço, dá até você fala assim, cara, é sério. Ela tá querendo conquistar que público com isso?
Que público aqui fora tá olhando e falou, caramba, a Beatriz, ela é maravilhosa. Olha só, eu vou começar a segui-la porque tem banana na cabeça dela. Quem faz isso? Que público ela tá esperando cativar dessa forma? Assim, entrou numa neura ali de que eu preciso me mostrar, eu não me mostrei, eu não apareci, que tá feio demais. Coitada, gente. É sério, é digno de pena, porque ela não precisava disso. A gente que tá acompanhando aqui de fora, a gente vê que ela não tava precisando disso. Ela não sabe, mas a gente sabe que ela não precisava. Olha só, vamos de resumão, meu povo. Ó, madrugada, tem barraco de Davi e Beatriz e carinhos de Isabelle e Matheus na cama. Outros trouxas também, a Isabelle e o Matheus, né, que falaram que não iam mais ficar, porque não queriam ameaçar o top 3, eles não queriam deixar a Beatriz e a Alane tristes. Cara, vamos continuar. O último Sincerão da temporada mexeu com os ânimos da casa. Veja tudo que rolou na madrugada do 9/4, né, 9 de abril, na casa mais vigiada do país. Olha só. E a previsão nessa reta final do BBB 24 na casa, com poucas pessoas, quase todos próximos no jogo, é de tranquilidade, certo? Errado, é treta. O último Sincerão da temporada mexeu com os ânimos da casa e dessa vez, 2 aliados discutiram durante a dinâmica. Beatriz, tô meio gripado, tá, gente? Não reparem muito, tá? Beatriz não gostou nadinha de receber a placa de egoísta de Davi e foi tirar satisfação com o baiano. O brother, por sua vez, retrucou todos os argumentos usados pela vendedora e se manteve firme em seu ponto de vista. Ele chegou a enumerar todas as vezes em que considerou Beatriz egoísta no jogo, e os looks de frutas da vendedora entraram em pauta. No final, a Sister vestiu uma coroa de bananas e deixou o baiano falando sozinho antes de entrar no quarto e encerrar a discussão. Saldo da noite, os dois foram dormir sem acertar os pontos para valer. Por outro lado, o clima entre Isabelle e Matheus esquentou durante a madrugada, e entre carinhos e chamegos, eles se chamaram de príncipe e princesa, e ficaram deitados na mesma cama por um tempo, mas dormiram em camas separadas. Não foi dessa vez. Vamos de resumão então, meu povo. O carinho aqui deles, que é o carinho da Isabelle e do Matheus, gente, todo longeão dela. Ai, gente. Beatriz e Davi se desentendem após o Sincerão. Nessa segunda, os brothers participaram do último Sincerão da temporada. Na dinâmica, eles deveriam escolher cards com elogios e defeitos para atribuir a um outro participante. Davi escolheu a plaquinha de egoísta para entregar para Beatriz e justificou a sua escolha relembrando algumas situações envolvendo a vendedora que observou na casa. Uma delas foi o fato de Beatriz querer comer toda a comida quando estava no paredão, e a outra envolveu uma imunidade que ela ganhou de Matheus. Naquele momento, eu vi que você só pensa em você, disse Davi. Você não pensa na pessoa que está do seu lado, que ainda é uma grande amiga sua dentro do jogo. Por isso que eu acho que você é muito egoísta, disse Davi. Beatriz se mostrou surpresa com as falas de Davi e, durante o intervalo, o questionou sobre os seus argumentos, ao que o baiano respondeu: é um jogo de comprometimento. A gente tem que se comprometer, disse Davi. Depois da dinâmica, Davi chamou Beatriz para conversar. Ele justificou a escolha da placa e os argumentos que usou, mas Beatriz reforçou que ficou chateada com a situação. Davi então enumerou as vezes que entendeu que a Sister foi egoísta e ainda declarou: você tem que respeitar a opinião que eu tenho sobre você. Depois de pontuar o que considerou egoísmo em Beatriz, Beatriz insistiu que o baiano poderia ter escolhido qualquer outro defeito para lidar na dinâmica, ao que ele rebateu. Eu vou dar o argumento que eu quiser dar. É claro, pelo amor de Deus, né, Bia? Agora, vai entrar nessa agora. Não, mas eu vou escolher qual é o defeito que você vai dar pra mim. É basicamente isso, né? Ditadura virou agora, né? Eu vou dar o argumento que eu quiser dar. Se eu quiser chegar ali e pegar a placa influenciável, invejoso e der o argumento pra você, eu vou pegar e vou dar. Cara, tá certo, Davi, aqui nessa hora aqui. Tá certo, pelo amor de Deus. Beatriz, ela depois ficou falando a noite toda lá, falando: eu acho que eu vou... como que é que ela falou? Não, eu achava que ele ia me dar o de repetitiva. Se fosse de repetitiva, tudo bem. Agora, egoísta, ela queria receber ali o de repetitiva, porque ela repete muitas coisas e tal. Ela queria escolher o defeito que ela ia levar. A partir daí, os dois levantaram a voz um para o outro e no final Beatriz perguntou para Davi se era adversária dele no jogo. Gente, isso aqui foi longo, tá? Aqui é porque aqui é resumo, mas assim...
Foi, tá? Madrugada dentro, e aí eu ia acabar a live, não acabava, acabei a live, fui pra televisão, eu fui comer, gente, uma um meio ovo de Páscoa que tinha na geladeira aqui em casa. Pega um ovo de Páscoa e dividem a metade dele, a metade daquela metade, não tem? 25% de ovo de Páscoa. Tinha ali um pedacinho na minha geladeira, eu fui comer aquilo, né, terminar com aquele ovo de Páscoa, comendo, assistindo o Globo. E esse cara, tá? Ficaram. Depois a Beatriz foi chorar lá no canto com a Lani. Falei, meu Deus. Eu costumo ficar anotando as coisas que acontecem no BBB. Ontem eu nem anotei. Nem anotei pra depois lembrar, pra fazer a live. Só que tava tão mais do mesmo. Eles não saíam do lugar. Que eu falei, não vou anotar não. Vou ficar aqui curtindo o meu meio ovo de Páscoa. Aí, ó, seguindo. Apesar de não se resolverem na conversa, o clima entre os dois pareceu esfriar por um tempo. No entanto, durante a madrugada, os dois voltaram a se desentender ao falar sobre Isabelle. Beatriz opinou que enquanto a Manauara usou argumentos de menos durante a dinâmica, Davi usou demais e foi além. É o jogo dele, mas eu não concordo, disparou a Paulista. Cara, sobre a Isabelle foi ridícula ontem no jogo da Discord, no Sincerão. Foi ridículo aquilo. Né? Você escolhe um defeito, algo ruim na pessoa. Aí ela vai lá e coloca VT0 no Matheus e já entrega rindo. Aí depois começa, porque ele ficou de cueca ali, né, tal, na sala, e ele ficou de cueca, aí é VT0, né, foi uma brincadeira. Aí o Tadeu, não, vou te dar mais 30 segundos, né, eu quero que você fale porque isso te incomoda, é um defeito dele. Ela, porque uma brincadeira, ele foi lá e abaixou um pouquinho, uma brincadeira. Cara, mas isso te incomoda? Ela, não me incomoda necessariamente, então você vai, né, tem que se incomodar, tem que colocar uma... Gente, pelo amor de Deus. Isabelle, tem alguma coisa que te incomoda? Não é que eu queria, gente, que ela esculhambasse o Matheus ali, né? Ou inventasse que o Matheus é VT0. Eu nem acho que o Matheus é VT0. Eu não acho o Matheus VT0, mas tá. Nem ela acha, gente. Ela pegou ali, pegou a situação da brincadeira que o Matheus tinha ficado de cueca durante o dia ali, pra colocar isso como VT. E aí o Tadeu falou, isso te incomoda, né? Teria que ser algo que te incomoda, né? Não incomoda, né? Isabelle não fica incomodada com o Matheus desfilando de cueca na frente dela, vamos falar a verdade. Eu acho que ninguém se incomoda. Enfim, aí ela tinha... Gente, ela tem o que falar. É o que o Tadeu falou ontem. Vocês estão 90 dias ali convivendo, vocês têm o que falar uns dos outros. O Tadeu, a dinâmica foi boa ontem, porque, obviamente, não deixaram repetir defeito nas mesmas pessoas, não pode, né, colocar defeito na mesma pessoa, porque era óbvio que todo mundo não muda, claro. Então era um só, né, que podia, era um defeito e uma qualidade para cada pessoa, então por isso que deu o Davi indo na Bia e toda essa treta da madrugada, e a Isabelle passando essa vergonha, dando esse defeito de VT0 no Matheus, sem nem poder se explicar. Aí depois, até que depois no final ela falou assim, isso te incomoda? O Tadeu falou, então me incomoda. Então me incomoda. Tipo assim, se eu tenho que falar que me incomoda, então me incomoda. Foi basicamente isso que foi ridículo aquilo. Foi ridículo da Isabelle não ter o mínimo de um posicionamento ali. Ela sempre foge de posicionamento, né? Lembra como ela ficou feliz no último paredão, que ela não teve que votar na Giovana, que era voto pra salvar? A Giovana foi de qualquer maneira no paredão, mas que ela, né, acabou não tendo que votar na Giovana, como ela ficou feliz, então a Isabelle sempre fugiu de posicionamento lá dentro. Bem parecido com o Matheus, hein? Casalzão, hein? Vai dar muito certo os dois nesse ponto. Ó, Davi sugeriu que eles voltassem a conversar, mas Beatriz negou. Não tem clima, disse a Sister. Apesar de negar as investidas do baiano, Beatriz continuou retrucando as falas dele. O brother ainda pediu para que ela parasse de interrompê-lo e alertou a vendedora que ela precisa deixar as pessoas terminarem de falar antes de dar a sua opinião. Ao ouvir o brother, Beatriz disparou. Lição de moral eu não quero ouvir. Cara, sabe o que eu percebo? As pessoas não sabem conversar nessa temporada. Sabe o que eu percebo? Que às vezes eles não sabem conversar, um fica falando um em cima do outro. Aí quando eles vão conversar, aí eles falam assim, beleza, fala tudo que você tem que falar, depois eu falo tudo que eu tenho que falar. Gente, não é assim que é uma conversa. Aí ficam lá olhando com uma cara de bunda quase explodindo, né? Porque o cara tá doido pra falar. E o outro lá, pá, faz a palestra. Aí depois volta pro outro, aí começa pá. Não, calma aí, você me interrompeu, não pode me interromper não, agora eu tenho que falar tudo. Gente, isso é conversa desde quando? Até onde eu sei da conversa, um fala, depois o outro fala, depois o outro fala. Às vezes, quando é um conflito, sim, um vai passar por cima do outro, vai acontecer, mas calma. Não, calma aí, você falou muito, deixa eu falar agora também. Espera, entendeu? Mano, eles não sabem fazer isso. Aí teve uma hora que o Davi conseguiu
fazer a Bia ficar em silêncio. A Bia ficou olhando pra cara dele a ponto de explodir, porque ela queria vomitar tudo, ela queria falar, e ela deixando ele falar. Aí depois ele passa a palavra. Gente, isso não é conversa. Não é desse jeito que as coisas acontecem, não, misericórdia. Mas vamos lá. Beatriz também opinou que vê desespero no baiano. O desespero de querer mostrar para o Brasil que eu estou me posicionando. Não precisa de desespero. Fale o que é plausível. Caramba, Beatriz, você falando de não precisar de desespero para mostrar algo pro Brasil. A pessoa que colocou banana na cabeça, colocou banana no peito, laranja no peito, só não colocou, não fez um desfile de saco de lixo porque a amiga não apoiou, mas faria. A que derrubou Ivete Sangalo, a que ficou pedindo música, derrubou Sabrina Sato, pediu música que não era da Ivete pra Ivete, e sobe no palco lá sabendo que não pode, no show do Xande. Calma aí, você tá falando de vamos ser plausíveis, né? Não vamos ter desespero de mostrar algo para o Brasil. Meu Deus, Beatriz, assim, é como ela entrou numa neura esses dias, gente, agora, que realmente ela tá só se cagando, tá? O clima subiu e os dois logo deixaram a sala. Caminhando em direção à cozinha da xepa, Davi declarou que Beatriz não sabe separar as coisas e não aceita brincadeiras. O baiano usou o look feito por ela com cascas de banana para provar o seu ponto e mostrar como a vendedora foi egoísta. Ou você erra, a pessoa chama a tua atenção e você erra de novo, sabendo que errou, disse Davi. Logo após ouvir o brother falar... Sabe o que eu acho engraçado isso? Quando todas as outras pessoas... Agora o Davi tá falando isso, né? Mas quando todas as outras pessoas que já saíram do programa, Pitel, Fernanda, Giovana, falavam isso da Beatriz, meu Deus, como que elas são falsas, como elas são invejosas, como ela tá... Agora que o Davi tá falando, muita gente tá concordando. Mas quando era Fernanda, Giovana, Pitel, mais quem que falava isso? Uma galera lá dentro falava essas coisas, né? A Yasmin Brunet também entrou nessa briga com elas lá. Quando falavam isso, eram cobras invejosas, mulheres infelizes com a felicidade alheia. E agora muita gente ouve porque é o Davi que está falando isso e concorda. Sendo que eu estava concordando com isso lá atrás. Quando eu falei aqui que a Yasmin, que era péssima, tinha um ponto quando ela estava confrontando ali a Lani e a Bia em relação às punições, né, propositais ou não, mas estava alertando ela sobre a falta de noção e a desatenção, aquela coisa, tudo que elas faziam lá dentro. Muita gente falava, Adalto tá passando pano pra Yasmin. Não é passar pano pra Yasmin, é analisar o jogo, né? Mas não, tava passando pano pra Yasmin. O que o Davi tá falando agora era o que a Yasmin falava lá atrás, o que a Fernanda também falava lá atrás. Só que pelo fato da Yasmin e da Fernanda terem uma sequência de outros erros e não estarem do lado do Davi, muita gente não ouviu. Então, isso mostra, essa é a prova de como que muita gente é incoerente assistindo reality. Porque você, assim, não, eu escolho quem tá certo e escolho quem tá errado. Dane-se o que essa pessoa fala e dane-se o que essa pessoa faz. Eu escolhi que a Yasmin, ela tá sempre errada, então não existe como defendê-la. Não existe nada que saia da boca dela que possa fazer algum sentido. Né? Eu escolhi que o Davi é certo, tudo que sai da boca dele é certo, inquestionável e irrefutável, tá super correto. Então, façam esses exercícios, pessoas aí que estavam me acusando lá atrás de defender Fernanda, de defender Yasmin, sendo que eu nunca fiz isso, mas façam esse exercício para ver se não faz sentido e se não é exatamente isso que o Davi tá falando agora, coisas que elas mesmas falavam lá atrás. Ah, mas elas eram falsas. Eram venenosas, não tô eliminando, tô falando não tô falando justificando uma coisa com a outra, uma coisa não anula a outra. Tô falando que esse ponto elas têm, tá? Em relação a isso que agora o Davi tá trazendo, nesse momento, tá? Olha só, depois que o Davi falou isso, né, sobre... O que o Davi falou? Ó, você erra, a pessoa chama a tua atenção e você erra de novo sabendo que você já errou. Ó, logo após ouvir o brother falar, Beatriz respondeu com deboche. A sister pegou um cacho de bananas, colocou sobre a cabeça como uma coroa e começou a desfilar pela casa. Ó, Davi, ao ver a cena, disparou. Pra que isso, Bia? Pra que isso? Isso aí mostra que você é imatura. Até o ponto de fazer isso aí. Você é tão imatura, você é tão criança infantil ao ponto de fazer isso aí. Isso é muito infantil. Vai, criança. E aí a Beatriz sai, né? Bora, Lani, bora fazer um desfile, né, com aquelas bananas na cabeça. Algumas pessoas, gente, estão levando na internet isso já pro lado, que ela tá sendo preconceituosa e tal, né, bananas, ao confrontar um homem negro e tal. Tem gente que tá levando pra esse lado aí. Eu não vou levar pra esse lado não, tá? Porque se fosse qualquer outra pessoa discutindo com o Davi ou com qualquer homem negro,
e pegasse uma banana e colocasse na cabeça, talvez eu até pudesse acreditar. Mas a Beatriz, semana passada colocou banana no peito, entendeu? Então assim, pegou casca de banana, já fez com laranjas. Então, nesse ponto, eu não vou chamar isso de racismo, entendeu? Não vou chamar isso de racismo. Diferente de um torcedor de futebol sem noção, racista, que joga casca de banana em direção aos jogadores negros e tal, ali sim é racismo. Nesse caso aqui eu não vou chamar não, acho que é falta de noção mesmo da Beatriz. Não vou colocar, não vou entrar nessa pauta não, porque eu, por ser a Beatriz, por ser esse contexto, dado o histórico dela anterior, tá? Dado o histórico dela anterior, aqui eu não vou chamar de preconceito não, é só mesmo ela sendo ridícula e sem noção como ela tem sido nos últimos tempos, tá? Beatriz desabafa após a briga. Beatriz desabafou várias vezes com Alane depois de se desentender com o baiano. Primeiro, ela chorou e foi consolada pela bailarina que disse estar do lado dela. Estou totalmente... Eu vi isso, gente. Estou totalmente do seu lado. Não porque você é minha amiga, mas porque eu te admiro muito, disse Alane. Essa hora eu vi. Tava comendo meu ovo de Páscoa. Depois, no banheiro, a bailarina admitiu que não gostou dos argumentos usados por Davi no Sincerão. Eu achei isso muito feio, afirma ela. Beatriz ainda considerou a possibilidade de acabar deixando a casa caso enfrente um paredão com o baiano depois de toda a briga. Mas claro que vai. E assim, vai colocar a culpa nele depois, né? Meu Deus do céu. Ó, eu que tô lenhada. Se ele tem muito fã lá fora, quando eu bater no paredão já era. Só que eu não me calo não, disse a vendedora. Mais tarde, depois de voltar a discutir com Davi, Beatriz discutiu novamente com Alane, mas dessa vez com um tom mais enfático. Desabafou, desculpa. Com Alane, dessa vez com um tom mais enfático. E não esperava essa atitude palhaça dele. Ridícula, disse a Beatriz. Bronca de Isabelle gera comentários na casa. No Sincerão, Isabelle encontrou dificuldade de atribuir um defeito a Matheus. A Sister acabou escolhendo o card de VTZero para dar ao gaúcho, mas não conseguiu explicar por que esse seria um defeito dele. Ela chegou a receber uma bronca ao vivo durante a dinâmica e depois do programa comentou sobre o fato com Alane. Levei um ralho. Isso pode influenciar na minha vida, disse a Manauara. Mas claro, tá no BBB e não quer jogar BBB? Isso é o básico do jogo da Discord, você colocar um defeito em alguém e saber falar sobre ele e desenvolver um raciocínio mínimo plausível sobre ele. Isso é o básico sobre o Big Brother Brasil. Se fosse na primeira semana, é uma coisa. Isabelle, você já participou de outro reality, você está no BBB 2024 há 90 dias, você sabe como que o jogo funciona. Você faz de sonsa muitas vezes. Tá, Isabelle, eu tenho percebido, já percebo há um tempo, mas nesses últimos tempos eu também tenho percebido uma forçação de barra em se fazer de sonsa de uma maneira sem noção. Nas provas, ela tira umas dúvidas sem noção. Ela nem deixa o Tadeu concluir, ela já começa a tirar dúvidas, não presta atenção ali na explicação do Tadeu. Outra coisa que ela tem feito nas provas do anjo, gente, prova do anjo principalmente, o Tadeu dá uma explicação pra todo mundo, manda todo mundo pra dentro, vai chamando um por um. Aí depois o Tadeu vai ler um texto, né? Gente, isso é básico, cara. Eles já sabem disso. Depois o Tadeu vai ler um texto pra todo mundo. O mesmo texto pra todo mundo falando. Aperta o botão aqui, faz não sei o que, aperta outro botão lá e tal. É o mesmo texto que ele lê pra todo mundo. Nesse momento não pode tirar dúvida, porque se alguém tirar dúvida vai ter uma vantagem em relação aos outros. Não pode ter. Aí manda todo mundo pra dentro. Vai vindo um por um. Né? Aí a Isabelle sempre tem uma dúvida na hora dela e o Tadeu tem que falar, agora eu não posso tirar dúvida, agora eu só posso ler o mesmo texto para todos. Então eu tenho percebido, eu não sei se é desatenção ou se é talvez até tentar fazer um personagem meio sonsinho aqui pra fora. Tô percebendo isso na Isabelle, que tá irritando bastante também, tá? Mas não foi só Tadeu que pareceu incomodado com a falta de posicionamento da Sister. Levando as mãos à cabeça, Lucas Henrique desabafou sobre o comportamento de Isabelle na dinâmica. Não é possível que o Brasil vai me tirar e deixar uma pessoa que não quer se comprometer dessa forma. Buda, mas vai. Mas vai por diversos outros motivos, né? É que é todo um conjunto, né? Claro, se a gente fosse analisar apenas o jogo da discórdia de ontem entre você, né? Tira tudo, tira a traição de esposa, tira tudo o que aconteceu no BBB. Olha apenas ali o recorte, o Sincerão de ontem. Aí eu eliminaria a Isabelle. Né? Entre você e Isabelle, eu eliminaria a Isabelle. Mas dado todo um contextão, é você que vai sair, claro, né? Ele já sabe que ele vai sair. Em outro momento, Davi e Matheus também comentaram sobre o puxão de orelha que a Sister recebeu. O negócio é sério, opinou o baiano. Depois, Davi chamou Manauara para conversar no quarto do líder e não mediu palavras. Tu vacilou feio, disse ele.
90 dias de programa. Isabelle, tu vai criticar o cara com a sunga. Tu é maluca, Isabelle? Disparou o Davi. A Manuara também desabafou sobre a bronca com o Matheus durante a madrugada. O gaúcho apontou o erro da aliada, mas tentou tranquilizá-la. Tu errou, mas acho que é uma coisa que não vai te prejudicar. Não vai porque já tá tudo definido já, né? O que vai acontecer. Falando em Matheus e Isabelle, a dupla passou boa parte da madrugada juntinhos, trocando carinhos e chamegos. Matheus se deitou na cama da Sister, fez cafuné e os dois trocaram elogios. Ela chamou ele de príncipe e ele chamou ela de princesa. O gaúcho chegou a contar para a dançarina sobre o desejo que tem de ser pai, e a Sister revelou que também tem vontade de ser mãe. Eita! Mas apesar de expectativa, o tão esperado beijo não rolou. Agora, né, depois que a Bia e a Elane... Olha lá, fez carinho dela de longe ainda, gente. Meu Deus. Os dois doidos querendo se abraçar ali, dar uns pega, né? O libido lá no teto, doidos querendo e tal, e não pode, né? Não pode, muita aspas que não pode, porque a Alane e a Bia vão ficar magoadas, porque o top 3 que elas entenderam que era delas, com certeza, pode não ser com o casal ali, Matheus e Isabelle. Meu Deus, a Alane e Beatriz, ao entrarem no quarto, viram os dois próximos e logo foram pegar no pé da dupla. Tô sentindo o cheiro de romance no ar, brincou a Alane. Mas apesar do climinha da proximidade dos dois, eles não dormiram juntos. Cara, agora qualquer coisa, qualquer piadinha que a Alane e a Beatriz fizerem em relação ao casal Alegrete e Isabelle, não é natural. Não é natural, porque a gente sabe que elas não gostaram do fato deles terem ficado ali, né, daquele edredomzinho aquele dia lá, né? E aí, meu povo, esse foi o resumão, hein?